Opa, tudo bem? Muitas pessoas estão com dúvida em relação ao RET depois que a reforma tributária foi aprovada em janeiro de 2025, com medo de que o RET acabe e a carga tributária sobre a incorporação imobiliária de fato aumente. Então, o objetivo desse vídeo vai ser esclarecer essa dúvida para todos que me seguem, de fato, e para todos que assistirem esse vídeo agora em 2025, certo? Porque obviamente que é o ano em que a reforma tributária do consumo foi publicada. No dia 16 de janeiro de 2025, no mês passado, foi promulgada a Lei Complementar 214 de 2025, que trouxe para nós uma nova forma de visualizar a forma de tributar o consumo que a gente, as relações de consumo que a gente tem hoje no nosso país, onde ali, dentre várias alterações, nós teremos como princípio base a não cumulatividade, ou seja, nós só iremos tributar aquilo que de fato nós agregarmos naquela cadeia produtiva. Então, a partir dessa nova forma de tributação, nós teremos a saída do que a gente conhece hoje como o regime cumulativo de apuração. Nós teremos o regime não cumulativo como base para essa nova forma de apurar tributos sobre o consumo a serem pagos. E é por isso que nós estamos vendo o crescimento desse interesse por essa palavrinha chamada IVA, IVA, que nada mais é significado para a sigla de Imposto sobre o Valor Agregado, ou seja, aquilo que eu acabei de falar aqui. E o tributo, ele só é devido, como eu falei, sobre aquilo que você agrega de fato na cadeia produtiva. Pode deixar que eu vou fazer um vídeo bem completo, bem detalhado, principalmente para quem trabalha com operações envolvendo imóveis, como incorporação imobiliária, loteamento, desmembramento de solo, condomínio de lotes ou a mera especulação imobiliária, como que vai funcionar essa nova forma de tributação. Mas nesse momento, nesse vídeo, o foco vai ser falar totalmente sobre o RET no contexto da reforma tributária. Combinado? Então, por que está ocorrendo todo esse alvoroço de questionamentos, de reclamações em relação ao fim do RET em si? Isso é muito simples. Com essa reforma tributária sobre o consumo especificamente, nós teremos a extinção, mesmo que gradual, dos seguintes impostos: ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI, que são todos esses considerados tributos sobre o consumo na nossa legislação tributária atual. E no lugar desses tributos, nós teremos o nascimento de três novos tributos, que irão substituir esses tributos que serão extintos. O IBS, que significa Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ICMS, que é o imposto que incide sobre circularização de mercadorias e alguns tipos de serviços, e o ISS, que é o imposto sobre os serviços de qualquer natureza. E além da IBS, nós teremos também a CBS, que é o significado para a sigla Contribuição sobre Bens e Serviços. A CBS vai substituir o PIS e a COFINS. E por último, nós teremos o IS, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo ele vai substituir em partes o IPI que a gente tem hoje. E como o PIS e a COFINS são tributos que o incorporador já paga hoje dentro do RET, uma alíquota reduzida, é claro, não é a mesma alíquota que uma outra atividade comum paga no lucro presumido. Como o PIS e o COFINS vai ser extinto, surge essa grande insegurança, né, essa grande nuvem cinza em relação ao RET agora com a reforma tributária. E nesse momento eu tenho que falar para você, tenho que ser bem sincero contigo que de fato o RET vai deixar de existir. Porém, ele vai deixar de existir somente da forma que a gente conhece ele hoje. E eu vou explicar isso para você de forma bem resumida e bem prática nesse vídeo. Serão excluídos o PIS e a COFINS do RET, que a gente conhece hoje. O incorporador já paga lá na guia, que envolve os 4% ou 1%.
4%, já que esses impostos eles não vão existir mais, para darem lugar a essa nova forma de tributação com essa IBS, que eu mencionei, e a CBS. O imposto de renda e a contribuição social vão continuar normal lá, com a alíquota já prevista na Lei 10.931 e na Instrução Normativa 2179, que regulamenta o RET. Então, esses dois impostos vão continuar sendo pagos, né, pelo menos até a reforma tributária da renda. Esses impostos vão continuar sendo pagos na guia do RET. Porém, aqui a gente tem um ponto muito positivo que veio com a reforma tributária. Antes da gente começar a apurar, né, com essa nova forma de tributação que envolve o IBS e a CBS, com base nesse regime não cumulativo, haverá um regime de transição para quem opera e para quem realiza incorporações imobiliárias. E isso pode ser ótimo para você que é incorporador. E como que vai funcionar esse regime de transição? Praticamente, se você, até o dia 31 de dezembro de 2028, realizar o registro de incorporação e, em seguida, realizar também a averbação do patrimônio de afetação e, por fim, realizar a adesão ao RET, você vai ter permissão de tributar apenas a CBS na alíquota que você já paga hoje de PIS e COFINS no RET. Então, assim que você finaliza todo esse processo com registro de incorporação, a averbação do patrimônio de afetação, a adesão ao RET e o deferimento dessa adesão ao RET, você irá pagar de CBS apenas o montante de PIS e COFINS que você já paga hoje, que equivale a 2,08% para uma incorporação padrão e a 0,53% para aquelas incorporações de interesse social em que haja unidades que são destinadas para a faixa urbano 01. E dessa forma, durante esse período de transição, todos os empreendimentos em que você realizar esse processo que eu mencionei até o dia 31 de dezembro de 2028 vão manter essa mesma carga tributária que nós temos hoje no RET, os 4% ou os 1%. Mas com essa diferença de que serão extintos, né, o PIS e a COFINS do RET para darem lugar ao IBS e à CBS que não estão previstas de fato lá no RET, mas sim nessa Lei Complementar 214 de 2025, que trouxe a reforma tributária. E nessa reforma tributária tem um espaço lá que fala justamente sobre esse período de transição. Então, no meu entendimento, de acordo com a minha interpretação dessa lei complementar, a partir do início desse regime de transição do RET com a reforma tributária, você vai pagar na guia do RET o montante equivalente ao imposto de renda e à contribuição social, que hoje equivale a 1,92% para o RET padrão e de 0,47% para esse RET que é destinado a obras de interesse social. E aí, você gostou do regime de transição do RET nessa reforma tributária? Eu achei muito interessante porque, além de, claro, manter essa carga tributária que a gente tem hoje, ela vai dar mais tempo para que esses incorporadores consigam se organizar financeiramente e tributariamente e realizar planejamentos mais inteligentes que visem buscar, né, a menor carga tributária possível com essa reforma tributária, né, e dentro, obviamente, da lei, dentro da conformidade tributária. Porém, para quem realizar essa adesão, né, a esse regime de transição, alguns pontos eles com certeza devem ser mencionados aqui, na verdade, e são 5 pontos que são muito importantes para quem fazer esse regime de transição. Primeiro, você não vai poder apropriar créditos de IBS, de CBS, dessas aquisições de serviços, de materiais e qualquer outros dispêndios ali que você tenha nessa incorporação em que houve a adesão a esse regime de transição. Lembra que eu falei, né? A reforma tributária ela trouxe um novo formato de tributação, que principalmente aquelas empresas que eram do lucro real, que já apuravam o PIS e a COFINS de forma não cumulativa, vão identificar bastante. O advento, né, dessa reforma tributária,
a tributação ela passará a ser somente sobre o valor agregado. Então a gente vê aí o nascimento de uma não cumulatividade, né, uma base de tributação na não cumulatividade para todos os contribuintes, né, além dos contribuintes que são do Simples Nacional. Mesmo assim, esses contribuintes que são do Simples Nacional, eles vão poder ter essa opção de se tornarem, né, contribuintes de IBS e CBS de forma regular, não recolher o IBS e a CBS lá no Simples Nacional e poderem efetivamente apurar créditos também da não cumulatividade. Então, mas nesse caso, no regime de transição, se você adere, né, a uma incorporação específica a esse regime, você não vai poder apropriar créditos de IBS nem de CBS para os dispêndios dessa incorporação em si. Então, isso é um ponto em que deve ser tomada muita atenção. E para além dessa questão de você não poder apurar créditos de IBS e CBS, você também não poderá usufruir do redutor de ajuste e nem do redutor social nessas incorporações em que houve essa adesão ao regime de transição. O redutor de ajuste e o redutor social, eles serão dois tipos de redutores permitidos pela reforma tributária para quem opera com imóveis especificamente, para reduzir a base de cálculo, eles foram criados, né, para reduzir a base de cálculo de algumas operações com imóveis. Então, quem faz, né, a adesão a esse regime de transição para essas incorporações específicas, não poderá deduzir esse redutor de ajuste e nem o redutor social. Agora, se uma pessoa física ou jurídica que for contribuinte de IBS ou CBS e comprar, né, um imóvel que for decorrente de uma incorporação que está nesse regime de transição, essas pessoas não poderão também apropriar créditos de IBS e CBS em relação à compra, à aquisição desse imóvel. Então, esse é um outro ponto que, quando o incorporador ele estiver planejando a venda, né, dessa incorporação, ele esteja pensando em aderir a esse regime, ele tem que colocar, né, no papel e fazer as contas se vale ou não a pena aderir ao regime, com base nessa possibilidade do meu comprador não poder, né, apurar créditos da aquisição desse imóvel. Então, é um outro ponto que é muito relevante, deve ser informado. E no quarto ponto, a gente consegue observar que mesmo essas pessoas jurídicas ou pessoas físicas que forem contribuinte de IBS ou de CBS, mesmo que elas não apurem crédito na aquisição dos imóveis dessa incorporação imobiliária, elas vão poder constituir o redutor de ajuste em relação a essa aquisição, a essa operação. E 5, o último ponto, caso tenha algum custo ou despesa indireta que seja apropriada a essa incorporação em que foi realizada a adesão a esse regime de transição, os créditos decorrentes desses custos ou despesas, né, indiretos, eles deverão ser estornados para seguir a mesma regra que eu informei lá no item 1. Então, a partir desses estudos realizados, as análises elas já estão mostrando que há uma grande possibilidade de ocorrer o aumento efetivo de carga tributária com a chegada desses novos impostos. E esse aumento de carga tributária, ele está sendo estipulado para o setor da construção civil como um todo, na média. Então, é importantíssimo que você se planeje para esse momento de mudança, para que esses novos tributos eles não sejam o motivo do insucesso do seu empreendimento, da sua incorporação, do seu loteamento, o que seja. E para isso, pode contar com a Betax Contabilidade, que é um escritório de contabilidade focado no mercado de construção civil e de negócios imobiliários, e nós vamos te ajudar de cabo a rabo, né, desde começando a iniciar os estudos da reforma tributária e os impactos na sua empresa efetivamente, até o efetivo planejamento tributário para buscar a menor carga tributária possível dentro da lei, dentro da conformidade. Então eu vou deixar o link de contato aqui embaixo para você entrar em contato com a gente para a gente conseguir fazer esse trabalho em parceria contigo. Beleza? Então é isso, basicamente, que eu queria mostrar. Eu queria, né, deixar claro que o hatch ele vai acabar, mas não vai acabar 100%.
basicamente, o que a gente paga no RET hoje, né, de imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS vai mudar. Imposto de renda e contribuição social a gente continua pagando no RET na mesma alíquota do RET. PIS e COFINS serão extintos, não vão mais existir, para a chegada do IBS e da CBS. Nesse período de transição que eu informei, se você consegue, até 31 de dezembro de 2028, realizar todos aqueles passos que eu informei, registrar a incorporação, fazer a averbação do patrimônio de afetação, conseguir fazer a adesão ao RET e ter deferimento até essa data, você vai conseguir manter, né, a carga tributária dessas incorporações em específico à carga tributária antiga que a gente já tinha, né, e tem ainda hoje, né, 2025, de PIS e COFINS no RET, que é de 2,08%, né, para o RET padrão e de 0,53% para o RET no âmbito do Minha Casa Minha Vida, né, para obras de interesse social destinadas à faixa urbana 01. Então, com esse regime de transição, para essas incorporações em específico, você vai conseguir sim manter a carga tributária que a gente tem hoje, né, para as incorporações em específico, né, lá na guia do RET, lá no RET que a gente faz a adesão. Então, é muito importante você entrar em contato, né, seja com a Betax Contabilidade ou com o seu contador, para conseguir planejar efetivamente como que você vai fazer daqui para frente, beleza? Então é isso. Deixa o like aqui no vídeo, deixa o like aqui embaixo, comenta qualquer dúvida que você tiver tido aí durante o vídeo. Eu espero que você tenha conseguido chegar até aqui, ter assistido tudo. Compartilha esse vídeo com seus amigos para que eles saibam que o RET ele só vai mudar, ele não vai ser extinto de fato, né, em sua totalidade. E se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos que terão mais vídeos aí sobre o RET, sobre contabilidade imobiliária e principalmente sobre a reforma tributária. Combinado? Valeu!